Irmãos, meu boa noite, e expresso aqui também a minha felicidade, contentamento, em poder mais uma vez estar em comunhão com os irmãos presencialmente, e podendo também partilhar e compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, né, que invadiu a minha vida e a vida de vocês também. Eu quero convidá-los, irmãos, a que abram as suas Bíblias, seja no papel ou no celular. Vamos meditar aqui hoje na carta de Paulo a Filemão. Carta de Paulo a Filemão. Eu quero fazer uma breve introdução antes de nós lermos o texto, porque eu quero que os irmãos, lendo o texto, já compreendam algumas situações e algumas informações, para que assim o texto seja ainda mais valorizado. O apóstolo Paulo, irmãos, foi fazer uma visita em Jerusalém, e ele foi no templo, e os judeus se ofenderam com ele, porque entendeu que ele profanou o templo, e houve grande confusão na cidade. Confusão tal que ele teve perigo de morrer. Para não ser morto, ele foi preso. Preso, então, por perturbar a paz, ele foi levado para Cesareia, e lá ficou por 2 anos, preso. Ele então, como ele era cidadão romano, ele apelou para César, porque aquilo estava se enrolando. Ele falou com Festo, que era o governador da ocasião, com Félix. Ele apelou, então, ele fez uma viagem, prisioneiro, e ele foi então transferido para Roma, a capital do império. Nessa viagem, os irmãos bem sabem, houve um naufrágio. O navio afundou, e ele teve que parar na ilha de Malta. Mas depois ele seguiu. Lá em Roma, na capital do império, ele ficou preso por mais 2 anos. E nesse período, consta que a prisão dele foi uma espécie de prisão domiciliar. Por que é importante isso? Porque ele tinha certas liberdades nessa prisão. Ele podia receber muitas visitas, ele tinha liberdade de falar do Evangelho, de conversar sobre o Evangelho, diferente da sua segunda prisão, que ele estava numa masmorra, num calabouço, frio, escuro, inacessível. Aqui não. Ele tinha essa liberdade. Hoje, no nosso país, existe a tornozeleira eletrônica, né? A tornozeleira dele era o quê? Ele vivia preso, nessa liberdade, mas tinha um soldado com ele e tinha, então, correntes no seu pé, amarrado, preso ao pé do soldado. E nessa liberdade de poder escrever e evangelizar, nessa prisão vão surgir 4 cartas de Paulo, as conhecidas 4 cartas da prisão. É de lá que ele escreve aos Efésios, é de lá que ele escreve aos Colossenses, é de lá que ele escreve aos Filipenses, e também é de lá que ele escreve a carta a Filemão, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo ou do Novo Testamento. Estava preso junto com Paulo, os irmãos vão ler junto comigo, preso junto com Paulo estava Epáfras. Epáfras tinha sido pastor lá em Colossos. E lá em Colossos, irmãos, naquela época, as igrejas não tinham uma estrutura como a nossa. Eles se reuniam em casas. E geralmente em casas de pessoas que Deus ia convertendo. E essas pessoas, às vezes, tinham uma estrutura, tinham mais dinheiro, tinham mais finanças, e eles, então, auxiliavam no evangelho, na disseminação dos missionários, e também funcionavam nessas casas a igreja, a comunhão dos santos, como nós estamos aqui. E lá em Colossos, funcionava onde a igreja? Na casa de Filemão. E Filemão é dito no texto que ele é um filho de Paulo, um filho espiritual. Assim como Paulo diz que Timóteo é filho espiritual dele. Ele pregou o Evangelho pelo Espírito Santo encontrou guarida naquele coração, e essa relação espiritual, ele é meu filho, né, que Deus me permitiu gerar. Filemão, então, um líder, um servo de Deus, lá em Colossos. Irmãos, pela providência do Senhor, os irmãos vão perceber na leitura aqui, Filemão, ele tinha
escravos. Para nós é estranho isso, né? Não é uma escravidão, não vou passar pano aqui para essa relação, não é uma escravidão de raça, né? Como aconteceu no nosso país, onde os negros foram escravizados por um tempo. Era uma organização social de trabalho estranha naquela época, mas que era assim. O Império Romano tinha mais ou menos, sob a guarda dele, 60 milhões de pessoas naquela época. E cerca de 6 a 12 milhões eram escravos. Pessoas que, por uma situação de guerra, foram feitas escravas. Pessoas que, porventura, por uma situação financeira, sem comida, sem cuidados, se colocava debaixo de outro, dava a sua vida, ele então virava escravo. Às vezes, por uma dívida, ele também virava escravo. E é verdade, irmãos. Quando alguém era escravo, o dono dele podia tudo, inclusive matá-lo. Essa era a relação da época. E os irmãos vão perceber aqui. E para finalizar essa parte histórica, um dos escravos de Filemão fugiu. E não só fugiu, como causou a ele grande prejuízo. E esse escravo foi parar em Roma. Talvez aí buscando um anonimato numa grande cidade. Como se alguém hoje fugisse para São Paulo. E em Roma, quis a providência de Deus que ele se encontrasse com Paulo. Na prisão. E aí tem o desenrolar dos fatos que nós vamos ler nessa carta. Filemão, uma carta aqui dividida em 25 versos, muito curtos. Os irmãos podem ver na Bíblia de vocês, né? Deu tempo, depois desse discurso, vocês acharem. É muito curta e muito profunda. Vou ler ela toda, irmãos, mas depois eu vou me concentrar no núcleo de versículos para a gente fazer aqui a nossa meditação. A leitura da palavra de Deus diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Sendo que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim.
E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de todos vocês. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, preservada até nós, para nosso alimento na noite de hoje, neste lugar tão apropriado, ó Deus, para Te adorarmos e reconhecer o Teu senhorio. Eu rogo ao Pai que pelo poder do Espírito, o Senhor sonde os corações e que a Tua palavra, ó Pai, encontre morada naqueles que ouvem hoje a Tua verdade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos reconciliou contigo, é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo onde as relações se quebram com facilidade. E elas se restauram com grande dificuldade. Algumas vezes esse rompimento das relações é silencioso. Né? Pessoas que nós tínhamos uma intimidade, uma relação, uma amizade, e quando vai ver, evaporou. Não se reconhecem mais. Outras vezes, irmãos, é doloroso, é profundo, e nós temos o sentimento que aquela relação é irreparável, não tem conserto. E ainda mais, até mesmo entre cristãos existe algo perigoso. Olha aqui para nós, existe algo perigoso. Porque nós aprendemos sim a continuar, a ser resiliente. Mas nós continuamos, irmãos, mas muitas vezes continua a convivência, mas não há reconciliação. Nós aprendemos a conviver, mas não há, de fato, restauração. As palavras que aqui leio e a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, de um evangelho que restaura relações, eu pergunto, será mesmo que esse evangelho tem o poder, realmente alcança esse nível de poder e de mudança na nossa vida? Ou ele serve apenas para o futuro? Não. Quando Cristo voltar, tudo vai se resolver. É verdade. Todo esse mal, então deixa ele voltar. Ou o evangelho resolve as coisas já. Você tem essa resposta? Nós aprenderemos juntos aqui. A carta de Filemão, irmãos, responde com clareza. O evangelho ele vai entrar na nossa vida aqui de forma tão prática e ele vai doer. Ele vai causar incômodo. Imagine que duas pessoas muito próximas, mas hoje elas não se falam, elas evitam se encontrar e elas carregam dentro de si algo mal resolvido. Para as pessoas, ou até mesmo para elas, está tudo bem. Por fora está tudo normal, mas por dentro existe sim uma distância. Existe sim algo não resolvido. Existe sim um sentimento que você finge não ter. Imagine, irmãos, algo ainda mais difícil. No seio da igreja. Duas pessoas na mesma igreja. Cantam os mesmos hinos. Ouvem os mesmos sermões. Às vezes ninguém sabe. Mas eles, por problemas passados, não estão reconciliados. Então eu pergunto de novo. O evangelho alcança esse tipo de situação?
ou não? A carta de Filemão, irmãos, vai nos responder isso. Ele não só alcança, como confronta e conduz à restauração. Eu quero ler aqui, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui 3 versículos. Salmo de Davi, Salmo 55, verso 12, a partir do 12. Olha o que Davi fala sobre essa quebra de relações. Porque não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Não é o que me odeia quem se exalta contra mim, porque dele eu me esconderia. Aí o verso 13. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Então Davi fala, olha, tem pessoas que me odeiam e me detestam, eu acho que eu sei lidar com isso. Tem pessoas que não conhecem a minha vida e eu sei lidar com isso. Mas que dificuldade é de lidar com aqueles que cultuam junto comigo, companheiro, de intimidade, passamos por coisas juntos. E hoje a relação é fria, não há comunhão. Na verdade, há fingimentos. Irmão, eu quero aqui meditar com vocês nesse tema principal do Evangelho que restaura relações, mas eu quero partilhar com vocês em 3 pontos, que é o Evangelho que transforma as pessoas, é o Evangelho que exige reconciliação e é o Evangelho que paga o preço, paga o custo. E eu quero então meditar isso com os irmãos. O verso 10 e o verso 11, aqueles que puderem acompanhar terão melhor proveito. Fala assim, verso 10 e verso 11. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo. Aqui, como eu disse, como ele tratava Timóteo, como ele tratou também Filemão, Paulo escreve uma carta de próprio punho, entrega para Onésimo, que esteve com ele lá em Roma na prisão, e agora Onésimo volta para chegar-se ao seu patrão, que ele surrupiou, que ele roubou, que ele prejudicou, que ele desonrou, que deixou mal falado. E aí, Paulo vai falar o seguinte, olha, Onésimo, eu te faço um pedido em favor de quem? Do meu filho Onésimo. Observe que Paulo faz aqui, irmãos, ele não está trazendo uma ordem, ele não faz uma acusação, um julgamento, ele fala de relacionamento. Olha, Onésimo é meu filho. Onésimo, ele compreendeu o Evangelho. Onésimo, ele foi alcançado pelo Espírito Santo. Onésimo agora está com Deus, é servo de Deus. Que gerei entre algemas. Essa é a linguagem do novo nascimento. Então, Paulo preso, pela providência e circunstância do Senhor, Onésimo esteve lá, ouviu o Evangelho e ele foi alcançado por esse Evangelho, irmãos. Eu não sei dizer, porque a carta não diz. Será que Onésimo foi preso? Não sei dizer, irmãos. Não fica muito claro isso no texto e nem mesmo em outras informações extras. Pode ser, né? Que ele teve preso lá junto. Ou ele teve simplesmente acesso, porque lembra, Epáfras que estava preso, que era pastor de Colossos, também estava lá. E as reuniões da igreja na casa de Filemão, seu patrão. Então ele tinha uma noção dessas coisas. E Paulo, irmãos, usando essa linguagem do novo nascimento, Paulo, ele não é que ele reformou, treinou Onésimo. Deus regerou Onésimo. Olha, Filemão vai entender isso. Olha, ele é meu filho também. A conversão de Onésimo, irmãos, aconteceu enquanto Paulo estava preso. O Evangelho, irmãos, não depende de circunstâncias favoráveis para operar. Ele preso. Por mais que fosse uma prisão domiciliar, irmãos, o Evangelho tem o poder de alcançar pessoas que a gente nem imagina. As cartas de Paulo comentam que porque Paulo foi preso lá em Roma, e de 6 em 6 horas havia troca de turnos da guarda pretoriana, da guarda real que olhava ele, vários da casa de César se converteram ao Evangelho. Talvez, irmãos, se Paulo
se Paulo pensasse, planejasse, fizesse uma estratégia, um plano de evangelização, como é que eu vou no palácio? Como é que eu vou pegar o cara, o comandante para ele ouvir do evangelho? Como é que eu faço isso? Talvez se ele pensasse isso não seria possível, mas Deus o colocou numa circunstância onde o evangelho foi se espalhando. E Onésimo, que nem era de lá, foi lá que ele ouviu então a palavra de Deus. Alguns irmãos aqui já sabem, a palavra Onésimo, o nome, significa útil. E Paulo vai usar, irmãos, esse tipo de artifício e fazer aqui um trocadilho. Ele fala assim, olha, Onésimo, que significa útil, outrora ele virou inútil. Mas agora, Filemão, ele tornou-se útil para você e para mim. Agora nos planos de Deus, agora por evangelho, agora nessa nova vida dele, ele é útil para nós dois, para a missão de espalhar o evangelho. Antes prejuízo, um escravo que fugiu, que falhou e muito provavelmente que roubou o seu patrão. Agora há um valor, alguém que serve, que foi transformado, que é enviado de volta como irmão. Irmãos, eu não estou aqui falando de mudança de comportamento. Olha, ele não fala mais palavrão. Ele não rouba mais. Eu estou falando que o evangelho transforma as pessoas. Ele muda a identidade das pessoas. Não é apenas uma nova atitude. A teologia reformada é clara. A regeneração precede qualquer reconciliação real. O que Deus faz no coração é o fundamento de qualquer restauração de relação. Irmãos, nós precisamos entender aqui o seguinte. Os irmãos vão notar, eu não vou trazer aqui para os irmãos, olha, vocês têm que perdoar, viu? Não, irmãos. Eu não vou trazer tarefas para vocês. Eu não estou pegando o texto aqui, olha, quem que vocês aí têm que perdoar e se estão pensando, lembrando, olha, eles estão de casa, faz a listinha agora, anota devagarzinho no celular. Não é isso, irmãos, não é o fazer. Eu não quero aqui dar uma linha de moralismo, mas eu quero lembrar para vocês, assim como Paulo está lembrando aqui para Filemão, que Onésimo está em Cristo, e a identidade dele, quem ele é uma outra pessoa. Ele é de Cristo, ele está ligado com Cristo, ele é uma nova criatura. São outras coisas que passam pelo seu pensamento. O seu coração de pedra, duro, rebelde contra Deus, foi alcançado e agora ele tem um coração de carne, vivo. Não é assim a nossa condição? Eu não os convoco aqui, através desse texto, a fazer isso ou aquilo, porque é certo e errado. Eu vos lembro aqui, irmãos, quem vocês são. Pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Pessoas transformadas por Cristo. Não por vontade própria. Não porque vocês fizeram alguma coisa. Não porque vocês mudaram de atitude. Mas foi pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que Paulo abre o texto? Olha, irmãos. Graça e paz. É verdade, irmãos. Graça e paz, esse cumprimento tão tradicional de Paulo, é o resumo do Evangelho. Graça, favor imerecido. Eu inimigo, nós inimigos, não merecíamos nada, nem Onésimo, mas nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Porque Ele quis, porque Ele escolheu, porque Ele elegeu, porque Ele desceu, porque Ele morreu por nós. Tudo, do começo ao fim, foi Ele. E quando isso acontece, irmãos, quando alguém é alcançado por essa graça, não por nossos méritos, não porque nós fizemos, nós fazemos porque nós somos. Aqueles que estão em Cristo, irmãos, sim, podem desobedecer, podem ser rebeldes, mas o coração deles na mão do Espírito Santo. Eles fazem porque eles são assim. É um novo jeito de ser. É uma nova mente. Antes de qualquer restauração acontecer, irmãos, Deus faz algo no coração. Porque relações quebradas não são apenas problemas de convivência. É de natureza. É de pecado. E isso nos protege de um erro muito comum. Achar que a reconciliação
começa no esforço humano. Então eu quero dizer para os irmãos que as relações que porventura vocês tenham quebradas, machucadas, moídas, magoadas, tristes, vão ser e podem ser resolvidas. Não porque você tem estratégia, não porque agora você consegue. É que na sua identidade, você que é cristão, é isso que você vai fazer. É isso que lhe cabe. Não há outro caminho. Porque você é isso. Você está em Cristo. Começa na obra de Deus. O evangelho, irmãos, não melhora apenas, ele transforma a identidade. Então, repito, Onésimo aqui, não é que ele melhorou de atitude. Ele foi transformado. E claro, na sua transformação pelo Espírito Santo, ele então tem a sua identidade modificada e em Cristo. A reconciliação, irmãos, que o texto pede, pressupõe uma transformação real. Paulo não está pedindo a Filemão que perdoe alguém não arrependido. Ele está apresentando alguém que o próprio Deus já tocou. Eu não acredito que vai se arrepender. Ele faz isso direto. Irmãos, na nossa nova identidade, nós que confessamos Cristo como Senhor, nós que experimentamos dele essa transformação que Onésimo também passou, nós vamos duvidar do que Deus, o próprio Deus pode provocar nos corações das pessoas, das piores pessoas, daqueles que traem, daqueles que mentem, daqueles que nos machucam. Deus tem braços curtos para isso? Cuidado, não é assim. Então, o evangelho que restaura relações, irmãos, é o evangelho que transforma pessoas. Nós temos visto isto. Nós temos provas disso. Também quero aqui falar de um segundo ponto, o evangelho que exige reconciliação. Irmãos, o perdão está na mesa. Esse assunto está na mesa. Mas eu quero já adiantar para vocês, dar um spoiler aqui. Eu não me aguento. Não tem perdão no texto. A palavra perdão. Nem no grego e nem no português. Mas os irmãos leram comigo. Essa carta está repleta de perdão. Mas eu quero que os irmãos saibam que perdão não é o fim. Perdão é o meio. É o meio para quê, irmãos? Para promover reconciliação. Eu já perdoei. Não é mesmo, presbítero? Não, eu perdoei. Tinha quieto. O texto não fala disso. Nós estamos aqui, aqueles que estão em Cristo, eles vão trilhar o caminho para restaurar as relações da reconciliação. Eu vou ler o verso 12, depois do 16 e do 17, para esse ponto aqui. O evangelho que exige reconciliação. Fala assim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele quer dizer, o meu próprio coração. Aí o verso 16 e 17. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Verso 17. Portanto, se você me considera companheiro, recebe-o como receberia a mim. Eu estou mandando ele de volta. Isso é parte da restauração. Onésimo não foge mais. Ele volta. Essa volta não é resignada. É ativa, é livre, é motivada. Tem o seu custo. Não é simples. Vai lá resolver. Mas agora, na sua nova identidade, ele tem que resolver, irmãos. Porque ele é assim agora. Vai lá porque é certo. Não é uma questão de ser certo ou errado. Em Cristo, ele imita Cristo. Em Cristo, ele é movido pelo Espírito. Em Cristo, há um caminho de Cristo aqui nessa terra a se fazer. Um homem transformado por Deus não evita a dificuldade da reconciliação. Ele caminha em direção a ela. Paulo também fala assim, não como escravo. Paulo não começa por mudar o sistema social, irmãos. Paulo aqui, se vocês vão perceber isso, Paulo não tem nenhuma preocupação no texto em falar assim, olha,
não pode ter mais escravo, não pode ser assim, você também errou, viu, Onésimo? Não tem essa relação. Não é uma mudança de cima para baixo, uma mudança de sistema, uma revolução social. O evangelho, irmãos, ele muda o sistema por dentro, na relação das pessoas. Olha, diante desse novo cenário, não trate ele como escravo. O evangelho opera de dentro para fora. E ele começa no coração e se expressa no tratamento concreto com o outro. Ele fala assim, olha, eu quero que você trate ele como um irmão caríssimo. O impacto do evangelho, irmãos, que muda a estrutura das coisas. Nessa nova identidade, Onésimo não é mais o escravo que fugiu. Ele é irmão. É assim que Paulo chama. Na nova forma de ver, Filemão é chamado a enxergar Onésimo com olhos do reino. Na nova forma de tratar, o padrão de relacionamento muda completamente. Olha o que Paulo fala, recebe o Onésimo como se fosse eu. Eu que você tem uma boa relação, eu que te trouxe o evangelho, que você tem um carinho por mim, pela história, que tem um respeito por mim, eu que sou pastor, sou apóstolo, recebe esse irmão como se fosse eu. Irmãos, como isso está cheio do evangelho. Paulo aqui é corendeu. É uma expressão que se usa, irmãos, para dizer, nós estamos todo o tempo diante de Deus, irmãos. Todo o tempo diante de Deus. Nós vivemos para Deus. Deus está aqui, Deus está lá, Deus está conosco. E a nossa vida é para Ele. E aqui Paulo já começa então a dar luzes na sua prática de uma substituição, assim como Cristo faz com a gente. Recebe-o como receberia a mim. Trate com a mesma honra que você me trataria, com a mesma dignidade que você me daria, com o mesmo amor que você tem por mim. Como eu disse, o texto não usa a palavra perdão. Há uma diferença muito grande, viu, irmãos? Perdão, muitas vezes, como você tem aqui o exemplo, é unilateral. Eu perdoei. Fiz minha parte, não tenho mais raiva, rancor. Mas é melhor dar um tempo. Foi duro, foi chato. Foi complicado, você nem imagina. Reconciliação, irmãos, dói. Tem custo. E é bilateral. Mas é para esse tipo de resolução que o texto nos aponta. É possível alguém falar, eu perdoei, mas continuar distante, frio e fechado. É possível você, no seu coração, na sua boca, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pastor, para o seu presbítero, falar, você perdoou? Você fala que perdoou, mas no fundo, você ainda se encontra fechado. Mas o Evangelho, irmãos, nos empurra além disso. Você recebe ele como irmão? Existe alguém na igreja que você evita? Existe alguém que... Você nem toca no nome. Porque na sua cabeça é irrecuperável. É assim mesmo. Assim, os anos foram assim, né? Existe alguém que você mantém fora do seu coração, mesmo tendo uma convivência física com essa pessoa? Reconciliação, irmãos, não é um conceito bonito. É um caminho difícil, sabia? Às vezes longo, às vezes doloroso, de luta interna. Quem já passou por isso sabe. Quem já teve que seguir esse caminho sabe. Não é automático. Não é simples. Mas é o caminho daqueles que estão em Cristo. O Evangelho, irmãos, nos conduz nessa direção. E a graça de Deus é que nos capacita a isso. E o último ponto, eu quero aqui, eu falei do Evangelho que transforma, do Evangelho que exige reconciliação, é mais que perdão. O Evangelho que assume o custo. Que Evangelho? Versos 18 e 19, os que puderem me acompanhar, eu fico grato.
Olha o que Paulo faz aqui. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei, é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo vai colocar aqui abertamente, honestamente, olha, você sabe que você me deve a vida. Eu trouxe o evangelho, você estava na morte, no lamaçal, na rebeldia, no inferno. E Deus, pela sua graça, te trouxe. E a graça, irmãos, qual que é a verdade da graça? É a paz. Temos paz com Deus. Cristo, quando morre, Cristo, quando recebe a ira de Deus, quando ele bebe o cálice da ira de Deus, ele morre no nosso lugar. E agora não há mais briga entre Deus e nós. A paz. Se ele causou algum dano. Irmãos, Paulo não fala assim, esquece. Viu, gente? Que isso, cara? Esquece. Roubou quanto? Cara, você é um cara rico. Não, há um prejuízo. Houve um prejuízo. Houve mágoa. Houve desonra. Houve mentira. Houve traição de alguém que convivia na casa. Não é coisa simples, irmãos. Por isso que Paulo chega e fala, olha, se houve prejuízo, e houve, põe na minha conta. Não é esquece. Há um custo a ser pago, há uma coisa a ser feita. E quando Paulo fala isso, irmãos, ele exemplifica, ele vive o corendeu, porque é isto que Cristo fez nas nossas vidas. Aqueles que estão em Cristo, salvos por Cristo, têm o coração de Cristo, o Espírito de Cristo. Há problemas. Ó Davi, Salmo 55. Há problemas. Há fracassos no nosso relacionamento. Há dificuldades. Há mentiras e traições, como aconteceu com Onésimo. Mas, irmãos, Paulo não minimiza o erro. Ele não diz não foi nada, deixa para lá. Ele reconhece que o prejuízo real. O evangelho não é ingênuo. O evangelho não é bobo. Ele não finge que o pecado não é pecado. É que você não sabe o que aconteceu. Meus irmãos, eu não sei. Mas o evangelho paga o preço. Ele enfrenta a realidade, põe tudo na minha conta. Paulo faz algo extraordinário aqui. Ele se coloca entre o credor e o devedor. Ele absorve a dívida. Essa é a lógica da substituição. Alguém que não deve, assuma o que outro deve. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Irmãos, é tão forte isso aqui. Os irmãos sabem disso, né? Paulo tinha um problema nas vistas. E ao longo dos anos esse problema foi agravando. Quando você lê Romanos, por exemplo, no final de Romanos, fala assim, eu, Tércio, que escrevi essa carta. Então ele ditou e alguém escreveu, porque ele tinha problema nos seus olhos. Aqui ele já estava em alta idade também. Mas ele diz assim, ó, esse trecho aqui, daqui, eu escrevo com a minha letra para você ver. Eu pago. Ah, mas eu só aceito se ele pagar. Não é assim? Eu só aceito se ele fizer. Irmãos, o que Cristo fez por nós? Na reconciliação, Cristo fala, eu pago o preço. Eu paguei o preço. Eu morri por ele. Eu perdoei ele. Não é discurso bonito, é compromisso escrito, assinado formal. Paulo coloca a sua própria autoridade e reputação com garantia, irmãos. Cristo fez exatamente isso. A dívida deles põe na minha conta. O que Paulo fez por Onésimo é um retrato do que Cristo fez por nós. Não existe aqui, irmãos, apenas um modelo de comportamento humano. Existe a lógica do evangelho. Cristo não disse, não foi nada. Ele disse, eu pagarei. A graça, irmãos, nós recebemos de graça, mas ela custou e foi caro. E pagou na cruz. Toda a nossa dívida de Deus foi absorvida por ele. Isso não é metáfora, não. Ele morreu de verdade em nosso lugar. Morreu a nossa morte. Reconciliação verdadeira sempre custa, irmão, sempre. Custa abrir mão de cobrar.
Abrir mão de ter a última palavra, sabia? Abrir mão da justiça própria. Porque, olha, irmãos, como é duro você ser ofendido, traído, ter uma mentira na boca dos outros, de uma coisa que não é verdade. Como é duro. Como você se sente injustiçado. Você está certo. Mas abra mão disso, irmãos. A reconciliação é um caminho nosso. Nós somos de Cristo. Você quer restauração, mas está disposto ao custo? Tem custo, irmãos. Não é o custo de nós fazermos boas obras para ganhar. Não. Eu quero dizer para os irmãos que nesta vida, uma reconciliação sem custo não é falsa. Temos que baixar a bola. A gente tem que se humilhar. As pessoas não vão entender. Meu, você vai mesmo fazer isso? Uma pessoa que te fez isso, cara. Que isso? Cara, não dá, cara. Eu não confiaria mais. Não tem mais jeito. Não é assim que a gente ouve, irmãos? Sabe o que você responde? Eu também penso assim às vezes. Mas eu sou de Cristo. Eu me recordo certa vez, eu numa situação difícil de reconciliação, eu tinha um irmão muito caríssimo também, me aconselhando. E eu chorava. E ele me disse uma das coisas que marcou a minha vida. Porque ele falou assim para mim, olha, eu sei porque você está chorando. Não é porque você foi ofendido. É porque você sabe o que vai fazer. E você sofre de antemão pelo custo que é isso. Porque você é de Cristo. Não por mérito. Mas você sabe o que você vai fazer. Não importa. Sem custo, irmãos, não existe reconciliação bíblica. Uma ferida que ainda não sarou. Será que você carrega isso? Uma decepção que você não esperava. Uma história difícil com alguém que você amava. E talvez, sinceramente, você pense assim, foi injusto. E foi injusto mesmo. Mas o evangelho não começa na justiça que você merece. Ele começa na graça que você recebeu. É isso. É a nossa identidade. Nós somos assim. Eu sou assim. Alguém que você mantém distância lá fora da igreja. Alguém que você já perdoou, mas que você não restauraria o relacionamento. Há uma dívida emocional que você resiste em absorver. Irmãos, Deus não te recebeu porque era justo receber. Ele te recebeu apesar da sua dívida. E essa dívida, irmãos, não foi ignorada. Ela foi paga. O sangue de Cristo foi o preço do seu recebimento. Eu quero aqui fazer uma conclusão, mas eu vou precisar ainda do auxílio dos irmãos, para nós concluirmos bem a reconciliação. Eu quero ler com os irmãos um texto de 2 Samuel 9. Os que puderem, por gentileza, 2 Samuel 9, capítulo 9. É a história de Mefibosete. Antes de Reis, né? Para nós concluirmos aqui. Capítulo 9. Eu vou ler na versão da Ara. Irmão, Saul, primeiro rei de Israel, perseguiu Davi. Os irmãos conhecem essa história, tem filmes sobre isso, né? Tem a Bíblia aí. E ele perseguiu e quis matar Davi por diversas vezes. Quis a história aí que Davi teve uma relação muito boa de amizade com Jonatas, o filho de Saul, que morreu na batalha também. Saul praticamente se suicidou, né? Ele se jogou na espada, mas na batalha Jonatas morreu. Lá em 2 Samuel, no comecinho, Davi faz referência, faz um poema em relação à sua amizade com Jonatas. E Jonathan tem um filho, e esse filho é deficiente, chama Mefibosete. Os irmãos bem sabem, a história, os filmes contam essas histórias e são reais, irmãos. No reino de um rei, quando um rei assume, é estratégia normal matar todos os descendentes do outro rei. Mesmo que o outro naquele momento não apresente perigo. Mas as relações humanas são assim, não é?
Você tem o rei, mas tem lá um herdeiro do outro rei. Ah, não tá bom aqui, então alguém vai confabular com ele. Então é melhor matar a linhagem. Por estratégia. Mefibosete está escondido, perto da Transjordânia. E aí, o texto aqui vai falar o seguinte. Acompanhe comigo. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul? Para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Olha só. Verso 2. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no e pedindo que viesse falar com Davi, o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lobó-debar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lobó-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Verso 6, irmãos. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Até aqui, irmãos. Davi podia pegar uma casa, montar uma casa, e colocar Mefibosete lá, e dar aos funcionários o dinheiro necessário para viver? Podia, e seria ótimo, nós bateríamos palma. Mas não, irmãos, ele fez mais. Lembra do que Paulo falou aqui para Filemão? Filemão, eu sei que eu estou te pedindo, e você vai fazer mais. Mais. Mefibosete, irmãos, aleijado de 2 pés, Davi chama ele e fala assim: olha, você vai comer na minha mesa, vai usufruir na minha intimidade. O texto continua: você vai ser um dos meus filhos, eu te adoto. Olha, irmãos, esse texto aqui é um texto que mostra uma sombra do que haveria de vir, do que Deus fez conosco, irmãos. Nós, deficientes, rebeldes, inimigos de Deus, que causa perigo para o reino, somos chamados para sentar à mesa do rei, ser íntimos dele, usufruir da sua intimidade, do seu amor, conhecer o que ele conhece, ouvir o que ele fala. É a nossa história, irmãos. Lá no passado, ainda em sombras do que haveria de acontecer na obra de Jesus Cristo. Você foi recebido quando deveria ser rejeitado. Você foi reconciliado quando estava em inimizade. Você foi alcançado quando fugia. Agora, você vive como alguém que foi alcançado por isso. Irmãos, recebe-o como receberia a mim. É assim que você é chamado para viver. Quero fazer uma oração final de reflexão. Note, irmãos. Note. Eu não fiz um chamamento aqui para você sair perdoando. Eu fiz um lembrete através do texto. Quem você é. E sabendo quem você é, faça o que tem que ser feito. Oremos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos o Teu Evangelho. É mais profundo do que muitas vezes desejamos. Senhor, porque
Ele não nos trata apenas dos nossos pecados diante de Ti, mas também das nossas relações uns com os outros. Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe as histórias que estão aqui presentes. O Senhor conhece as dores, as feridas, as decepções, as injustiças sofridas, Senhor. Nada, absolutamente nada, é oculto aos Teus olhos. Mas nós também reconhecemos que fomos alcançados por uma graça que não merecíamos. Nós também reconhecemos, ó Deus, que fomos recebidos quando nós deveríamos ser rejeitados. Fomos perdoados, ó Deus, quando éramos culpados. E por isso, ó Senhor, nós Te rogamos. Ajuda-nos, ó Senhor. Nos ajuda, ó Deus, não a agir pela nossa própria força, a não fingir reconciliação, a não ignorar a dor, ó Deus, mas a caminhar pela Tua graça, na direção daquilo que o Evangelho produz. Ó Senhor, dá-nos corações moldados por Cristo, que não amem a justiça própria, mas a graça, que não vivam cobrando, mas lembrando do que foi pago por nós. Ó Senhor, ó nosso Deus, nós Te rogamos, onde houver relações quebradas, dá sabedoria, dá tempo, ó Deus, dá maturidade e ação do Teu Espírito para que ocorra verdadeira restauração. Tudo isso, ó Deus, não para a nossa glória, mas para que o Teu Evangelho seja visto, não apenas em palavras, mas em vidas, como vimos em Filemão. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu passo a palavra aqui para o dirigente.